que está lá escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 em diante. Jesus ressuscitou. Lucas 24. Glória a Deus. Quem achou vai dizendo amém. A palavra diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Amém? Senhor, continue falando conosco. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é a força, a tua palavra é a direção que precisamos na nossa vida. Que teu Santo Espírito que aqui se faz presente traga entendimento aos nossos corações e que, de posse da tua palavra, possamos sair daqui nessa noite com a nossa bênção, com os nossos milagres, sim, para a glória e louvor do Senhor. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém. Ele ressuscitou, igreja. Jesus ressuscitou. Na sexta-feira santa, tivemos aqui o Sermão do Monte. As 7 palavras da cruz. Vimos aqui um pouco de como Jesus se portou no meio do seu sofrimento. E no meio do seu sofrimento, trouxe para nós esperança, vida e salvação. A sexta-feira da paixão é marcada aqui, segundo a Bíblia, por um momento de tristeza e dor. O texto que nós acabamos de ler é o 3º dia. Primeiro dia da semana, também conhecido como um domingo. Onde depois de essas mulheres terem visto tudo que Jesus passou na cruz, verem Jesus morrer, elas foram ali fazer algo que era costume fazer na época com os corpos, as pessoas que tinham uma certa condição. Elas levavam alguns óleos, alguns perfumes, alguns tecidos para embalar o corpo, porque aqui não era o costume de se enterrar, eram se colocados em sepulcros, em cavernas. E quando elas vão no sepulcro, se surpreendem por ver que a pedra que tapava a entrada estava afastada. E se surpreenderam mais ainda porque o corpo de Jesus não estava lá. Já não bastasse a tristeza de ver Jesus morrer, bateu agora um desespero de imaginar que o corpo dele teria sido levado. E na hora desse desespero, anjos do Senhor aparecem e perguntam: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Como assim? Como assim? Lembrem-se das palavras que ele disse para vocês lá na Galileia.
é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, ele seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E aí diz o texto, então elas se lembraram das suas palavras. Amados, eu estava pedindo muito a Deus uma palavra especial para hoje, não que todas não sejam, mas pelo momento, Páscoa. Toda vez que a gente vai falar de Páscoa, a gente sempre lembra do seu significado, até da própria palavra. Para quem não sabe, o nome Páscoa é de uma tradução que vem do hebraico que significa passar por cima, livramento. Isso remete ao momento onde o próprio Deus instituiu essa festa para que ninguém esquecesse do que ele fez com o seu povo lá no Egito. A última praga que Deus tinha liberado sobre o Egito tinha a ver com morte. O Senhor iria mandar o anjo, Martinha, da morte, para ceifar todos os primogênitos do Egito. E antes dele liberar esse anjo, ele chama Moisés e pede para Moisés instruir o povo hebreu. O Senhor disse, Moisés, peça que cada família separe um cordeiro em estado perfeito de saúde, sem mancha, que esse cordeiro seja sacrificado ali, peguem o seu sangue e coloquem ali nos batentes de cima da porta. À noite, fechem-se nas suas casas, façam uma ceia com esse cordeiro, mas importante que o sangue dele esteja sobre a porta de vocês. Porque quando vier o anjo da morte, e na casa que ele vê o sangue do cordeiro, esse anjo da morte vai passar por cima. Isso é a Páscoa. Foi um livramento da morte que Deus deu ao seu povo por causa de um sacrifício, por causa do sangue de um cordeiro. Isso lembra quem? Jesus. Não por coincidência, mas como um complemento de um grande plano de Deus, de amor, de salvação pelas nossas vidas. É exatamente no dia que se celebrava a Páscoa, é que o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, Jesus, nesse dia, ele ressuscita. Ele ressuscita aqui, trazendo o grande poder de Deus sobre a vida e sobre a morte. E na ressurreição de Jesus, se complementa o plano de salvação de Deus, a maior de todas as promessas do Senhor, a vida, a esperança, a alegria, a salvação, a ressurreição é o poder de Deus. Páscoa é ressurreição. Páscoa é milagre do Senhor de livramento e de salvação. A verdadeira Páscoa é essa. É isso que representa. Sabe, amados, talvez a gente olhe para isso aqui e nos falte talvez o entendimento da dimensão que esse milagre representa para as nossas vidas. Isso vem tanto que o apóstolo Paulo, já a igreja, já fazia um pedido para a igreja, orava para que a igreja entendesse a ressurreição de Cristo. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 17, eu leio para você. Eu gostaria só que você prestasse atenção. Efésios 1, 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Tem gente que crê aqui? Então isso é para a gente. Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo,
ressuscitando-o dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Paulo ora para que a igreja, para que nós possamos entender a dimensão da liberação do poder de Deus na ressurreição de Cristo, e através da ressurreição de Cristo, as riquezas da glória de Deus, a sua grandeza, a sua força, o seu poder viessem sobre a nossa vida. Sabe, amados, sabe tudo o que a gente precisa, sabe tudo o que a gente realmente necessita: felicidade verdadeira, paz verdadeira, alegria verdadeira, plenitude dos céus. Jesus traz para nós no momento em que Ele ressuscita. A ressurreição é o poder de Deus se manifestando na nossa vida. A ressurreição é esperança. A ressurreição é o maior de todos os milagres. A ressurreição é Deus dizendo assim: aquele que crê em mim viverá, terá vida eterna, terá plenitude, terá sua alma salva, saberá o que é ser feliz e não vai ter nenhum mal mais poderoso sobre a vida dele. Amados, a gente costuma dizer assim: para tudo se tem um jeito, só não tem jeito, pois tem jeito para a morte, sim. Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo ressuscitou. O poder de Deus que trouxe Cristo à vida, é esse poder que está ao nosso acesso. Amém? Amados, eu estava pedindo muito a Deus a palavra de hoje e fui dormir quase 1h da manhã, porque quando a gente fala de Páscoa, até pelo clima que a gente vê, né? Nada a ver, na verdade, de coelhinho, né? De ovo de chocolate. Eu não tenho nada contra ovo de chocolate. Se você quiser me dar, eu como. Sabe? Até pelo clima, celebrar, viva a Páscoa, amém. Mas sabe o que Deus me trouxe a respeito de Páscoa? E a respeito da ressurreição de Cristo, que é o poder de Deus se manifestando. Para a gente também ressuscitar, a gente tem que morrer. Só ressuscita quem morre. Só ressuscita quem morre. E fica a pergunta: quem é que quer morrer? Quando a gente fala assim, Deus me livre morrer, pastor, isso não é coisa de Deus, não. Quem está entendendo isso? Quando fala a respeito de morte, vamos entender duas instâncias. Existe a morte física, porque talvez tem gente que às vezes se esquece, sabe, pastor Jorge? Mas escute, todo mundo vai morrer um dia. Nasceu, basta nascer, nasceu, vai morrer. Quem sabe o dia é Deus, só Ele tem. Mas se a gente nasce, a gente vai morrer. É a morte física, é a morte do corpo. E dependendo como a gente cuidou da nossa vida aqui, a gente vai ter uma direção para a nossa alma, que em nome de Jesus vai ser para o céu. Depende de como a gente viveu. Estou falando dessa morte física. Mas a outra morte, não menos importante, mas tão importante quanto a gente pensar, é a necessária morte também da nossa vida para o pecado. E essa morte a gente tem que passar também. Precisa passar. Precisa passar. Em Romanos 6:8, Paulo diz o seguinte: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Morrer para o pecado, para ressuscitar
em Cristo e para viver em Cristo. A gente não pode esquecer disso. Cristo, exatamente pelos nossos pecados, Ele morreu. Para pagar o preço pelos nossos... E um detalhe, Ele não tinha pecado, mas se fez pecador por mim e por você. Pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas falhas, Jesus morreu. A palavra do Senhor é clara. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Aquele que peca, morre, espiritualmente e fisicamente. Só que a ressurreição vem quando eu morro antes para o pecado, quando eu busco rejeitar o pecado na minha vida, quando eu entendo o que Jesus fez por mim, arrependo-me dos meus pecados, confesso os meus pecados diante dele, ele toma sobre ele os meus pecados, ele me perdoa, morro para o pecado e eu vivo para Deus agora. E esse morrer para o pecado implica em uma posição, em uma decisão nossa. Assim como Jesus, o Senhor estabeleceu essa ordem. Você, meu filho, vai morrer pelos pecados da humanidade. Jesus disse, eu vou, Senhor. Mas chegou um momento na sua vida onde ele sentiu toda a dimensão do peso disso e ele foi orar. Pai, se for possível, quem sabe? Afasta de mim esse cálice, mas, todavia, não seja como eu quero não, Senhor, seja como o Senhor quer. Jesus se submete à vontade de Deus, se faz pecador, se faz maldito e morre. Com a morte de Cristo veio a morte do pecado, veio a ressurreição e veio a vida eterna. Para ressuscitar com Cristo, para ressuscitar com o Senhor, para viver para Deus, eu tenho que morrer para o pecado. Pastor, e o que é pecado? Tudo aquilo que desagrada o coração do Senhor, que nos afasta da presença do Senhor, tudo aquilo que está ligado diretamente aos nossos desejos e às nossas vontades, às obras da carne, aos frutos da carne, carne que não vai ficar aqui. Louvado seja Deus, porque na ressurreição, Cristo ressuscita com um corpo glorioso. Ei, tem um corpo glorioso, zerinho, para mim e para você na ressurreição. Sabia disso? Sabia disso? Se não sabia, fique sabendo. Só que o acesso a essa nova vida vai implicar eu entender que para ressuscitar, eu preciso morrer. E o morrer significa todos os dias eu dizer não para aquilo que desagrada o coração de Deus. Todos os dias eu dizer não a tão somente a minha vontade. Poxa, pastor, que palavra de Páscoa. Isso é a Páscoa. Para que tivesse uma festa de Páscoa, lá no Egito mataram os cordeirinhos. E na Galileia mataram Jesus. Mas pelo poder do sangue do cordeiro, esse sangue veio para nos perdoar, para nos trazer salvação, para nos trazer vida. E a morte é vencida pelo sacrifício e a ressurreição de Cristo no dia da Páscoa revela o poder de Deus sobre a morte, sobre o pecado. E Paulo aqui na sua palavra vai dizer que a gente tem que se considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus. Eu louvo a Deus por você aqui nessa noite, você que está nos acompanhando na sua casa, que está ouvindo essa palavra. A verdadeira Páscoa é essa. A Páscoa vai passar por sacrifício, pelo livramento e pela ressurreição. A Páscoa é isso. A Páscoa ela implica em atitudes, em reconhecimento. A Páscoa é o amor de Deus pelos seus filhos. A Páscoa é o livramento de Deus. A palavra do Senhor diz, meu irmão, minha irmã, que chegará o dia que Ele enxugará do rosto toda lágrima. Vai chegar o dia que estaremos de pé diante dEle.
estaremos diante do Cordeiro de Deus que veio para livrar o pecado do mundo, Jesus. Ressuscitaremos com Cristo. Lembra da morte física que eu falei? Lembra da morte que vai chegar o dia? Se a gente já ressuscitou com Cristo aqui, depois que passar o tempo, onde diz aqui a palavra, ouça, João 6,38. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Pronto. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Diga aí para o seu irmão, você é de Jesus. Você é de Jesus. Amém? E diga assim, Jesus não quer perder você não. Ouça. A vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus vai nos ressuscitar naquele grande dia. Se eu hoje olho para Ele, creio nele, creio no seu poder, creio no seu amor e busco segui-lo ouvindo a sua palavra. O caminho de Deus é esse, é o caminho da ressurreição e da vida. E aqueles que creem vão experimentar disso. Por isso que o Senhor estabeleceu a Páscoa, lá é estatuto perpétuo. Porque Deus enfatiza pontos importantes das obras que Ele fez com o homem, para lembrar dos seus propósitos. A Páscoa representa o livramento de Deus. Ei, eu e você estávamos fadados, condenados à morte, ao inferno, à condenação eterna. E veio o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus morreu pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para ressuscitar com Ele no último dia, para que a gente fosse salvo. Amém, amados? É a Páscoa. Essa é a Páscoa que a gente celebra, ressuscitando com Cristo todo dia, morrendo para o pecado todo dia. É fácil, pastor? É não, mas não é impossível, porque Jesus passou tudo isso como um homem comum, experimentou toda a dor e todo o sofrimento, e Deus o honrou. A palavra diz que Fabiana estava até ministrando aqui e falou sobre isso. Por conta da obediência de Cristo, por tudo que Ele fez e que Ele suportou diante de Deus, Deus deu sobre Jesus um nome que está acima de todo nome. Deus honrou a Jesus. Eu quero dizer que Deus também vai honrar a mim e vai honrar a você. Se também, como Jesus, seguimos os seus passos. Vai ter momento na nossa vida, tanto que, veja só, Jesus vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, tome a cada dia a sua, negue a si mesmo e me siga. Eu estava falando hoje pela manhã na escola bíblica, tive a oportunidade de dar aula hoje aqui, falando exatamente sobre esse nosso grande desafio: seguir a Cristo. Porque o caminho de Jesus é esse. O caminho do Senhor é esse. Aparentemente um caminho não muito fácil, mas certamente o melhor de todos os caminhos que a gente pode escolher. Porque o caminho que a gente segue com Cristo, vem dor, vem luta, vem sofrimento e vem morte, mas vem ressurreição, vem vida e vem salvação e vem alegria plena. Para isso que Jesus ressuscitou. Ah, gente, eu vou lá um dia, e você vai também. Lá, está lá, onde supostamente está lá o sepulcro de Jesus, e tem lá aquela placa do texto aqui do Evangelho de Lucas. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Ele está vivo. Jesus foi o único que ressuscitou até agora. O único que abriu o caminho e venceu a morte. Que a gente lembre disso na Páscoa. Que a Páscoa a gente medite. Que a Páscoa a gente entenda que Páscoa é isso.
Às vezes eu fico preocupado com essa modernização que a gente vê hoje. É difícil às vezes explicar até para uma criança o entendimento da Páscoa, porque símbolos hoje criados mais com fins comerciais do que qualquer outra coisa, acabam, se brincar, quase que apagando todo o significado da Páscoa. Mas louvado seja o nome do Senhor pela sua igreja, que tem a missão de preservar a palavra e a essência da verdade. Eu tenho certeza que as crianças aqui da nossa igreja, da minha igreja, elas sabem o que é a Páscoa. Elas conhecem o que é a Páscoa. Elas celebraram a Páscoa aqui, sexta-feira. Quem não veio, perdeu. Mas foi muito lindo. E é muito especial já trabalharmos esse entendimento. E trabalhando esse entendimento, a gente vai entender o que para que a gente ressuscite, a gente tem que morrer. Para que a gente tenha a vida eterna, a gente tem que morrer para o pecado. E a ressurreição de Cristo sobre nós é o poder de Deus nos sustentando a cada dia. Amém? Eu queria, no nome de Jesus, desejar para você e para a sua família uma feliz Páscoa. Com Jesus na sua vida todos os dias. Glória a Deus. Se fique em pé um pouquinho comigo, por favor. Às vezes tem coisas na nossa vida, né? Que estão precisando aí de milagres.